Bom, pessoal, tô eu aqui de novo, né? Seguinte, eu fiz uma montagem, né, para postar no Facebook. Quem procurar minha página no Facebook é Coelho Voador, né? No meu blog, na entrada do site, tá lá o like do Facebook, tá fácil, é só clicar em Coelho Voador que entra na minha página do Facebook. Eu postei algumas montagens, né, algumas imagens lá, inclusive essa daqui. Resumindo, isso aqui é um resumo da minha indignação contra o governo do PT e da Dilma Rousseff. Quem já acompanhava o meu blog viu que no ano passado, nas eleições de 2010, eu fiz campanha para o PT, fiz campanha para Dilma no blog, né? Durante 10 anos eu fui simpatizante, quase militante do PT, nas campanhas defendia, conversava com amigos e tal, pessoal conhecido defendendo o PT. Achava, porque eu sempre tive, né, tanto que eu nunca me filiei ao PT porque eu nunca me sentia vontade suficiente com o PT para me filiar. Mas, para mim, né, na época que eu era adolescente, a cidade onde eu morava, a prefeitura era do PSDB, o governo do estado de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso, tudo era PSDB, e foi uma tragédia, uma desgraça. A gente viu todos os problemas que teve com o governo PSDB. E o PMDB não enfrentava eleição nacional majoritária, o PFL era satélite do PSDB e o PT era o único partido grande com força suficiente para enfrentar o PSDB. Para mim, o PSDB era o pior partido de todos e o PT, apesar dos seus problemas, eu considerava o menos pior, né? Porque na política brasileira a gente sabe que não existe um partido bom que você não tenha nada o que falar de errado do partido, né? Inclusive o PV, né, se fosse por questão de ideologia eu até me filiaria ao PV, só que tem muita coisa também que me incomoda no PV, inclusive a desconfiança de que o PV use o ambientalismo só como marketing eleitoral do que uma verdadeira ideologia, né? Claro que tem ambientalistas, naturalistas sérios no PV, mas também tem muitos ambientalistas que se filiaram ao PV e ficaram decepcionados com o partido e saíram, né? Então eu tenho essa desconfiança com o PV que seja mais um partido que só usa o marketing, fala, mas não faz nada, né? Então, por questão de marketing, usar ambientalismo como marketing, eu desde criança, desde antes de ambientalismo, né, sustentabilidade, essa coisa virar moda, eu sempre gostei de natureza, de meio ambiente, de preocupação ambiental, né? Acho que a minha geração toda, né? A gente tem muito essa preocupação ambiental e não dá para aceitar um partido que faça marketing com isso. Eu espero que o PV seja sério, que faça tudo de possível, né, pela natureza, pelo meio ambiente, né, que não seja só marketing, né? Agora, eu militava pelo PT por ser a maior força contra o PSDB, que eu considerava pior. Até o começo desse ano, né, apesar das coisas que eu não gostava no PT, era aquela coisa, é melhor estar o PT, tá a Dilma lá. E depois que eles estiverem lá, a gente exigir do governo, né, segurar os problemas do PT, combater os problemas do PT, exigir o melhor do PT, enfim. É melhor você ter um governo bom, que não seja perfeito, né, tenha seus defeitos, mas em geral seja bom, e aí a gente luta contra os problemas desse governo, do que ter um governo horrível que nada presta, né, como era o caso que eu achava com o Fernando Henrique, né, que inclusive na economia que eles falam tanto, também foi um desastre para a dívida externa, mas o PT também tem sido um desastre para a dívida externa, né? Essa falácia de que a dívida acabou com a dívida externa, mas tem a dívida interna, né? Tem um vídeo muito bom que eu vi um dia desses, e alguém me explicou também, acho que deve ser do Olavo de Carvalho, né? Assim, eu vou evitar em muitos detalhes, porque todo vídeo que eu gravo fica longo demais, aí fica ruim para assistir, né? Então eu vou procurar resumir sem entrar em muitos detalhes no vídeo, né? Só para chamar vocês para entrar no meu site, lá coelhovoador.net, lá tem o link para o meu blog, eu falo sobre muitos assuntos, inclusive política, filosofia, sociedade, relacionamentos, e lá tem várias postagens sobre assuntos diversos, né? Então eu vou procurar
procurar resumir no vídeo, por favor, entre no meu site, no meu blog, lá eu posto muito link para textos interessantes, sites interessantes, vídeos interessantes que eu vou encontrando e vou postando no blog. E além do que eu escrevo também, né, deem uma olhada lá que tem muita coisa interessante, inclusive sobre esse negócio do PT, né, explicando por que um dos motivos que eu comecei a me revoltar com o PT esse ano já foi a usina de Belo Monte, porque durante a campanha do ano passado muita coisa eles abafaram, né? O Belo Monte não é novidade, já fazia tempo que esse projeto vinha vindo. E só que na campanha do ano passado eles deram uma abafada, né? Tinham tirado o pé com esses projetos mais polêmicos já na fase anterior à campanha. E aí, no fim, a Dilma ganhou a eleição e é aquela coisa, né? Dizem que a gente conhece uma pessoa quando ela tem poder, quando ela tem dinheiro, aí que a gente vê quem é quem. Porque ser bom enquanto você não tem força para fazer o que quer, não tem poder para fazer o que quer, é fácil, né? Agora, depois que a pessoa tem dinheiro, tem poder, que a gente vê realmente quem que é quem, né? E agora a gente está vendo o que é o PT de verdade. Eles conquistaram uma maioria absoluta do governo e aliados na Câmara, no Congresso, na maioria no Senado, que durante o governo Lula o PT nunca teve, e agora a Dilma tem, o PT tem. E agora que a gente está vendo os piores defeitos do PT, né? Porque eles se sentiram no poder absoluto e perderam medo de fazer, né? Parece que guardaram toda a sujeira que eles sempre quiseram fazer, mas para não queimar o governo Lula, para terminar o governo Lula com uma imagem boa, eles guardaram toda a sujeira para o governo da Dilma. Se queimar a Dilma, o Lula voltaria em 2014, né? Vamos ver se agora com essa história do câncer. Mas a verdade é que a gente viu esse ano o PT tirar a máscara e fazer toda a sujeira que eles tinham guardado e engavetado. E por isso está aqui, né, o meu protesto, impeachment para Dilma Rousseff, fora Dilma, fora PT. O problema é muito mais o PT do que a Dilma, né? Embora vocês escutando o Jair Bolsonaro falando, né, tem muita polêmica com relação à vida da Dilma durante a ditadura militar. E aqui entra uma coisa interessante também, porque eu nasci no final da ditadura militar, né? A minha geração, os mais jovens, adolescentes hoje, não tem noção do que foi a ditadura militar. O que a gente sabe, a noção que a gente tem é a ideologia que a gente recebeu, o que a gente ouviu falar. Mas vendo a entrevista do Cabo Anselmo, né, no Roda Viva, tem outra entrevista de mais de 2 horas dele que eu ainda não ouvi, mas vou escutar uns trechos que eu ouvi, é muito boa também. Pelo que eu vi na TV Cultura também, a história do Cabo Anselmo é muito boa para a gente conhecer a história da ditadura militar, a história real. Eu fiz uma outra montagem também esses dias sobre a ditadura militar também. E aquela coisa, a gente fala tanto da ditadura militar, mas tá aqui, essa montagem aqui ainda tá lá na minha página também no Facebook, Coelho Voador. Uma pequena comparação, né? Que falam tanto do Adolf Hitler, por exemplo, né? Olha, Hitler, o nazismo matou 6 milhões de judeus na Alemanha. Mas o Stalin, né, que foi o governante da União Soviética que governou por mais tempo, nos quase 70 anos da União Soviética, a União Soviética matou 35 milhões de pessoas, os números aproximados que tem estimativa. A China comunista, que ainda é um regime comunista já há mais de 60 anos, que teve como maior governante o Mao Tse-tung, a China comunista já matou aproximadamente numa estimativa de 60 milhões de pessoas, 10 vezes mais do que a Alemanha nazista do Hitler. A gente ouve falar tanto do Hitler, do nazismo, mas o comunismo só na China matou 10 vezes mais do que o nazismo. A gente ouve falar tanto do Hitler e você não ouve falar tanto do Mao Tse-tung, do Joseph Stalin, do Lenin, do comunismo. Se a gente comparar em números, enquanto o nazismo pode ter matado 6 milhões de pessoas, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Então, você comparando o nazismo com o nazismo é fichinha. O comunismo é 1000 vezes pior do que nazismo. Comunista é um bando de hipócrita. Comunista é muito pior do que nazista. Se a gente comparar em número de mortes,
o coitado do Adolf Hitler ser considerado a pior pessoa da história da humanidade. O governo do Mao Tse-tung matou 10 vezes mais do que o governo do Hitler e ninguém fala nada. Então a verdade é essa daqui. A gente vê, tem umas tabelas de mortes pelo comunismo, é coisa de centenas de milhares de pessoas a milhões de pessoas. Aqui no Brasil falam tanto dos mortos pela ditadura, muitos mortos em conflito, em confronto. Fizeram uma estimativa de 400 mortos pela ditadura militar no Brasil num período de 20 anos de ditadura. 20 anos de ditadura. Em Cuba, quantos anos tem a ditadura em Cuba? Mais de 50 anos. A União Soviética foi uma ditadura comunista que durou quase 70 anos. Na China já tem mais de 60 anos. Aqui no Brasil, a ditadura militar durou 20 anos e foi uma das maiores ditaduras militares da América Latina. Lá em Cuba já tem mais de 50 anos, enquanto aqui no Brasil, um país do tamanho do Brasil, que teve confronto durante esses 20 anos de ditadura, 400 mortos, lá em Cuba, que nem teve uma guerrilha contra a ditadura comunista, alguns ideologicamente contrários, mas não teve um movimento, uma guerrilha forte como teve aqui no Brasil contra a ditadura militar, contra o governo militar. Lá em Cuba, que é uma ilhazinha, o governo comunista do Fidel Castro matou cerca de mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, 100 mil mortos numa ilha, enquanto a ditadura militar aqui no Brasil pode ter matado 400. Então eu sempre fui contra a ditadura militar, desde pequeno, sempre odiei, baseado na informação que eu recebi. Eu nunca acreditei que o Brasil um dia correu o risco de ter um governo comunista, porque a gente sabe que o comunismo é uma loucura, é uma insanidade, é uma desgraça. E eu nunca acreditei que o Brasil tivesse correndo o risco de ditadura comunista. Mas hoje, vendo muita coisa sobre marxismo cultural. Outro dia eu vi um programa no History Channel falando da estratégia de influência nazista, de cultura nazista antes da Segunda Guerra Mundial aqui na América Latina, e a gente vê que o marxismo cultural é uma evolução dessa estratégia de guerra cultural, de influência cultural. O marxismo cultural, né, a ideologia comunista se espalhando aqui e fazendo a nossa cabeça. Eu cresci nesse ambiente, eu sempre fui contra a ditadura militar, mas hoje que eu vejo, tem um vídeo de um professor, acho que é a Gianete, se não me engano o nome, no meu blog eu postei esse vídeo, tem uma postagem, você vai lá embaixo no meu blog, eu coloquei uma tabela, tem um vídeo que explica a história do marxismo cultural e do lado tem um monte de postagens relacionadas ao marxismo cultural. Tem 50 anos depois, a história se repete no Brasil. Esse professor da USP leu um texto de 1961, 50 anos atrás, sobre a situação política no Brasil antes da ditadura militar, antes do golpe militar. E a gente vê que hoje, parece que o texto foi escrito hoje, 50 anos depois a gente está vivendo a mesma história. A gente está vivendo hoje a ameaça de um golpe comunista, de um governo comunista no Brasil. E qual que seria a esperança? A mesma esperança de evitar o comunismo que foi há 50 anos atrás. Seria um golpe militar, uma ditadura militar, que seria 1000 vezes melhor, um novo regime militar. Hoje eu apoiaria uma nova ditadura militar no Brasil hoje, para evitar um golpe comunista, para evitar uma ditadura comunista, que é a pior desgraça que já inventaram na história da humanidade, que é o comunismo. Só que o que está acontecendo hoje? Estão desmontando as Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras estão ficando sucateadas. Os salários, tanto de todos os funcionários públicos aqui no estado de São Paulo, da polícia, e principalmente das Forças Armadas, as Forças Armadas estão tendo a vazão, está diminuindo cada vez mais o efetivo das Forças Armadas, o treinamento militar. E com isso a gente está tendo um sucateamento, um desmonte das Forças Armadas de todas. É uma situação de calamidade que está passando, tanto em termos de estrutura, de equipamentos e de pessoal também, de recursos humanos das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Está uma situação de calamidade. E qual que é o objetivo disso, desse desmonte? Quando o povo clamar, como aconteceu 50 anos atrás, para os militares tomarem o poder, tomarem o governo para evitar o comunismo, não vai ter Forças Armadas com força para resistir a isso, porque eles já dominaram o campo cultural e ideológico. Para evitar que o povo
povo vá clamar pelas Forças Armadas, como aconteceu 50 anos atrás. Desde o fim da ditadura militar, a gente está tendo essa putaria dessa Comissão da Verdade aí, que é uma farsa. Assistam os vídeos, eu vi ontem mesmo, já vi outros vídeos do Jair Bolsonaro. Procure um vídeo do Jair Bolsonaro na Globo News, dando entrevista para o Alexandre Garcia, falando sobre a Comissão da Verdade. Assistam vídeos do Jair Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, Júlio Severo, Yuri Bezmenov, um cara que desertou da KGB e explica o que é a KGB, o que é a guerra cultural, o marxismo cultural. Assistam esses vídeos, podem entrar no meu blog, eu sempre tenho postado esses vídeos. Enfim, quando a gente for para a rua, como há 50 anos atrás, para pedir para as Forças Armadas dar o golpe, tudo que os militares sofreram de retaliação depois que acabou a ditadura militar e vem sofrendo cada vez mais, os militares não vão mais ter essa disposição que tiveram no passado, não vão ter a estrutura, tanto física quanto de recursos humanos, para isso, porque as Forças Armadas têm sido desmontadas e combatidas. Eu vi um vídeo ontem do Jair Bolsonaro numa cerimônia, numa solenidade no Congresso para Aeronáutica. Porra, Jair Bolsonaro, nosso deputado há 20 anos, eu torço fazendo campanha já para ele ser o nosso presidente em 2014, para ser eleito. Ele falando, porra, como oficial da reserva do Exército, os oficiais do Exército, das Forças Armadas hoje têm que pedir porte de arma, e é difícil de conseguir, tem que implorar por um porte de arma. Você já pensou um oficial das Forças Armadas não poder andar armado? Que país é esse, né? Isso é o que está acontecendo lá na USP, os aluninhos maconheiros lá da USP, destruindo a faculdade, o patrimônio público, mal agradecidos, estão lá estudando de graça, sustentados pelo dinheiro público, na melhor faculdade do país, e destruindo tudo porque não querem obedecer a lei dentro do campus, invadem a reitoria, destroem tudo, porque não querem obedecer a lei, porque querem a polícia fora do campus para poder fumar maconha, enquanto a gente já teve esse ano caso de assassinato lá dentro do campus da USP, com um ladrão roubando e matando lá dentro, o estupro que a gente ouve falar que tem. A outra aluna que eu não vi a atualização da notícia, mas foi assaltada voltando de casa para casa perto da USP umas semanas atrás, levou um tiro correndo o risco de perder a visão de um olho. Então, a situação que a gente está vivendo, né? A criminalidade, a violência, o tanto que cresceu nos últimos 10 anos, a polícia está cada vez mais amarrada, de mãos atadas. Gente, vá pesquisar, se informar sobre a situação da polícia. Reclamar da polícia é fácil. Agora vai ver a situação que a polícia tem passado na mão dos governos do PT e do PSDB. PT e PSDB são dois lados da mesma moeda. Para mim, o PSDB era o pior partido do Brasil, e o PT era alternativa, mas escutem o Olavo de Carvalho falar sobre estratégia das tesouras. É exatamente isso. Os dois fazem uma estratégia de polarizar a política entre eles. Os dois são dois lados da mesma moeda. Então, gente, tá uma situação complicada. E como eu falei, eu já tinha as coisas que eu era contra o governo do PT, que eu nunca gostei de algumas coisas no PT, como a ditadura gay. Escutem a entrevista do Júlio Severo, é um vídeo de mais de 2 horas, eu sei que não é fácil de escutar, mas eu assisti inteiro e vale a pena, recomendo a entrevista do Júlio Severo pro Dextra, procurem no YouTube. Ele simplesmente, os gays, o governo do PT não aprovou o PLC 122, a Marta Suplicy já avisou que vai mudar o nome do PLC 122 e vai voltar com isso depois que baixar a poeira. E eles não aprovaram a lei da ditadura gay, mas o Júlio Severo já é um exilado político do Brasil, teve que fugir do Brasil para não ser preso por causa da ditadura gay. Imagina se eles aprovassem essa merda que é o PL 122, uma lei anticonstitucional, mas aqui no Brasil tudo é possível, né? Inclusive lei anticonstitucional, que é uma lei que criminaliza até pensamento. Então, é a lei mais absurda que a gente já viu, né? Entre tanto absurdo que tem no Brasil. Enfim, acho que o vídeo já está muito longo, né? Eu queria comentar rapidamente toda a lista, né, que eu enumerei, que ainda é uma lista pequena, podia pôr até mais coisas aqui, mas entrem lá na minha página no Facebook, vou postar no blog também junto com esse vídeo, essa lista aqui, e pesquisem sobre o assunto. Isso aqui é só uma lista de tópicos.
aquela coisa, eu achava que o PT vai chegar lá, tem os problemas do PT, tem os defeitos do PT, mas é melhor do que o PSDB, que é uma desgraça completa. Mas o PT está se mostrando pior do que o PSDB ainda, não que o PSDB seja alternativo, que também é uma merda, são dois lados da mesma moeda. Mas a gente está vendo um governo ditatorial. Então é aquela coisa, quando o governo é em geral bom e tem alguns problemas, a gente luta, né, para melhorar os defeitos desse bom governo. Agora, quando o governo é um lixo, como está sendo o governo da Dilma Rousseff, como o PT tem sido depois que o Lula saiu, que tirou a máscara e está mostrando o que tem de mais podre, e coisas inclusive piores que corrupção, que inclusive a corrupção que a gente está vendo hoje é recorde. Nunca antes na história desse país a gente viu tanta corrupção como está tendo agora. Essa história das ONGs, né? Inventaram esse negócio de ONGs aí, que no começo esse negócio de ONG há 10 anos atrás era uma coisa boa, só que hoje o governo descobriu um jeito fácil de desviar dinheiro, lavar dinheiro com essas ONGs. É uma corrupção recorde. Então, pessoal, quando a gente tem tantos problemas graves, a minha revolta com o PT começou com a questão ambiental, com a usina de Belo Monte, com esse código florestal aí, que é o código da queima florestal. A minha revolta com o PT começou por aí. Depois eles vieram com aquela lei da impunidade, que vai... Não esvaziaram as cadeias ainda para deixar baixar a poeira. A lei já causou polêmica. Se eles começassem a esvaziar os presídios, esvaziar as cadeias, o povo ia se revoltar de vez. Mas com o tempo, devagarzinho, a gente já está vendo hoje bandido aí que é preso em flagrante e não pode ficar preso porque a lei mudou. Aos poucos eles vão começar a esvaziar os presídios, e nesse ritmo, daqui 5 anos, se nos últimos 10 anos a violência e a criminalidade já aumentou, que está uma coisa absurda. Gente, a gente está vendo hoje, um dia desses eu vi uma notícia de um assalto. Ladrões invadiram uma casa, foram roubar uma casa, uma residência de família, armado de fuzil. Porra, 10 anos atrás era raro quando a gente ouvia falar ladrão e roubar banco armado de fuzil aqui no Brasil, era um absurdo. Hoje os caras já estão roubando casa, soltando casa armado de fuzil. Então tá uma coisa absurda. Quando a gente tem um governo tão ruim, com tantos problemas, uma coisa é a gente combater um ou outro problema de um governo. Mas um governo com tantos problemas tão graves, gente, o jeito mais fácil de resolver isso é com impeachment, porque não dá pra gente organizar a sociedade para combater cada um desses problemas do governo do PT isolado. O jeito mais fácil de resolver o problema do Brasil hoje, o maior problema do Brasil hoje é o PT. Então, impeachment para Dilma Rousseff, fora PT, basta de PT. A coisa do jeito que está, não dá para a gente combater todos esses problemas gravíssimos isoladamente. Para resolver de verdade, é derrubar a Dilma Rousseff, que está sendo muito pior do que o Fernando Collor. Se a gente vê a injustiça que o Fernando Collor sofreu há 20 anos atrás, hoje o governo do PT e da Dilma Rousseff já fez muito pior e está fazendo muito mais por merecer um impeachment do que o Collor mereceu. Então, gente, tá impeachment para Dilma Rousseff. Deem uma olhada, entrem na minha página no Facebook, no blog, vejam outras postagens, outros textos, vídeos do Olavo de Carvalho, do Jair Bolsonaro, pesquisem, se informem sobre marxismo cultural. Vocês vão ver do que eu tô falando, a coisa tá muito séria. Então, pessoal, é isso aí. Por favor, né, eu vou pôr aqui no vídeo o endereço do meu site, é coelhovoador.net. Vocês entrando no meu site lá, no site eu posto os textos maiores, longos, né, dissertações. Tem lá o link para o meu blog, onde eu posto textos curtos, vídeos, links, um monte de coisa legal que eu encontro. Eu vou postando tudo no blog. Então é isso aí, pessoal. Deem uma olhada lá. E valeu, obrigado e até a próxima.